Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, olá, família, graça e paz. Passando para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus, a nossa quarta reflexão. E me baseio novamente em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, que nos diz assim: Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Essa, essa verdade na palavra de Deus, ela serve para nós plenamente nos nossos dias. Nós devemos amar o Senhor, nós devemos, à luz aqui do versículo, temer ao Senhor. Temer ao Senhor, nós devemos andar nos seus caminhos, nós devemos amar o Senhor, nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E com isso, nós aprenderemos a sermos obedientes à palavra de Deus. Nós aprenderemos a viver na dependência do Senhor, em plena obediência à sua palavra. Eu quero pensar com você hoje o que significa ser obediente. A obediência, ela é um aspecto fundamental do nosso relacionamento com Deus. Ela envolve a submissão voluntária à vontade dele e o alinhamento de nossas ações com os seus mandamentos. Por isso eu disse que a palavra de Deus, ela cabe perfeitamente nos nossos dias. E quando nós falamos de obediência, nós lembramos daquilo que os nossos pais nos ensinaram, das lições de vida que nós tivemos com os nossos avós, com aqueles irmãos de mais experiência nos ensinando a ser obediente. Por muitas vezes, eu posso dizer por mim, eu ouvia, minha avó dizendo: olha, obedeça aos mais velhos, obedeça aos mais velhos, seja obediente aos mais velhos. Isso é uma lição que a gente tira para a nossa vida até hoje. Nós temos, por costume, e um costume alicerçado nos ensinamentos da nossa família, de obedecermos, de sermos obedientes às nossas lideranças, aquela pessoa que está acima de nós. Na nossa reflexão de hoje, nós veremos aqui o significado de obediência e descobriremos, então, o significado, os benefícios e desafios de viver uma vida regida pela obediência. É fácil? Não, mas vale a pena. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus para entender o que significa ser obediente e como isso molda a nossa caminhada com Ele. Aí eu convido você a abrir o seu coração. Se você anda rebelde, desobediente à palavra de Deus, eu convido você a abrir o seu coração e mudar a sua atitude. E o primeiro ponto que eu quero ver com você, com vocês neste dia é: se renda à autoridade de Deus. Ele é a autoridade máxima, o nosso Deus. Todas as coisas estão sob o seu controle. Em Romanos capítulo 12, verso 1, nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A obediência, ela começa com a entrega à autoridade de Deus. Eu tenho que me entregar, eu tenho que me render à autoridade do Senhor. Significa reconhecer que Ele é a autoridade absoluta de nossas vidas, vivendo na vontade dEle e oferecendo-nos como sacrifício vivo
para o seu propósito. Então eu preciso entender isso, eu preciso reconhecer e me entregar à autoridade do Senhor, para que eu possa então ver e entender que a autoridade do Senhor ela é absoluta na minha vida e me render a essa autoridade porque tem um propósito para tudo isso. Esse propósito ele está alinhado com a palavra de Deus. Tiago 1:22 nos exorta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A obediência ela envolve alinhar nossas vidas com a palavra de Deus. Não basta simplesmente ouvir ou ler seus mandamentos. Temos que colocá-los em prática. A obediência brota de um coração que valoriza e reverencia a palavra de Deus, buscando viver a vontade ou a verdade em todos os aspectos da vida. Eu preciso criar, como eu disse, quando eu orei com você, eu disse que eu preciso criar um hábito contínuo de oração. Não, sabe, eu vou orar hoje, se der, eu vou orar hoje. Hoje eu estou muito cansado, então eu não vou orar hoje. Senhor, tu sabes que não estou aguentando nada. Meu querido, arrume um tempo para você orar, para você ler a palavra de Deus, para você se alimentar da palavra de Deus, alinhar a palavra de Deus com a sua vida. Porque a partir disso, nós vamos então aprender a confiar na sabedoria de Deus. Provérbios 3, versos 5 e 6 nos encoraja. Confie no Senhor de todo o coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes nós queremos, não, eu entendo, eu domino. Não, eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. Eu preciso deixar Deus cuidar dos meus caminhos. Ele vai endireitar as minhas veredas. A obediência requer confiança na sabedoria de Deus e não na nossa. Significa reconhecer nossas limitações e apoiar-se em seu entendimento. Envolve buscar a orientação do Senhor e segui-la, mesmo quando ela não se encaixa no nosso entendimento humano. Mesmo assim, eu preciso confiar na sabedoria de Deus para a minha vida. Porque confiando, entendendo isso, eu vou passar a andar em amor e em serviço contínuo ao Senhor. João 14,15 registra as palavras de Jesus: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A obediência é uma expressão natural do nosso amor por Deus. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ela se manifesta em nossa disposição para amar e servir aos outros, visto que Jesus comandou que amássemos o nosso próximo. Ele nos ordenou, ele mandou, você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. A obediência flui de um coração transformado pelo amor de Deus, nos levando a refletir o seu caráter em nossas ações. Eu preciso entender isso para a minha vida, para que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas e servir o próximo. Isso tem que ser algo natural na minha vida e na sua vida. E por fim, eu preciso perseverar na fé. Para eu entender o significado da obediência, eu preciso perseverar na fé. Hebreus 11:8 fala sobre a obediência de Abraão. Um texto muito conhecido. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A obediência geralmente requer que nós demos um passo de fé, confiando nas promessas de Deus,
mesmo quando o caminho é incerto. Envolve perseverar na obediência, permanecendo firmes em nossos compromissos ou em nosso compromisso de seguir a Deus, não importa quais desafios nós iremos enfrentar. Precisamos entender isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso é obediência. Ele largou tudo para trás e foi, na certeza de que Deus estava cuidando da vida dele. E Deus cuidou. E para nós encerrarmos, ser obediente é render-se a Deus, render-se à autoridade absoluta de Deus na nossa vida. É alinhar-se com a palavra de Deus. Ser obediente é confiar na sabedoria de Deus. Ser obediente é andar em amor e serviço. Ser obediente é perseverar na fé. É uma escolha diária. Todos os dias eu escolho ser obediente. É uma escolha diária submeter-se nossa vontade à vontade de Deus. Não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Preciso fazer isso todos os dias. E viver de acordo com os seus mandamentos. Ao cultivarmos um estilo de vida de obediência, nós nos aproximamos de Deus. Experimentamos suas bênçãos e nos tornamos instrumentos da sua obra transformadora no mundo. Esforcemo-nos para ser obedientes, porque é um sinal do nosso amor e devoção ao Pai Celestial. Esforcemo-nos para isso. Eu convido você a experimentar, a viver em plena obediência ao Senhor. E você verá os benefícios em sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família.